começar aqui. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Valente. Eu sou oftalmologista pela Santa Casa de BH. Fiz o fellowship, estou fazendo fellowship em cirurgia refrativa e ceratocone também pela Santa Casa. O tema que nós vamos discutir hoje são as altas ametropias e os limites da cirurgia refrativa corneana para elas. Tá todo mundo me ouvindo? Tá tudo ok? Tudo ok, Rafa? Tranquilo, Rafa. Pode adiante. Certinho. Bom, o tratamento das altas ametropias, ele é e sempre será desafiador para nós cirurgiões refrativos. Temos alguns fatores de risco para insatisfação ou para complicação dessa cirurgia, como a mudança exagerada da curvatura corneana, seja por um aplanamento ou encurvamento excessivo, a indução de aberrações de alta ordem, geralmente aberrações esféricas, positivas ou negativas, que reduzem bastante a qualidade visual. O Dr. Arnaldo mesmo sempre alerta a gente para fazer o teste de sensibilidade ao contraste para identificar um pouco disso. Um maior percentual de tecido ablado, às vezes um percentual liberando os 40%, que é o limite, ou até maior, com isso aumentando o risco de ectasia. E é um paciente, assim como os outros, que a gente tem que avaliar sempre, a paquimetria, a ceratometria, e principalmente a expectativa do paciente, se a gente vai conseguir cumprir essa expectativa. Bom, em relação à miopia, a ceratometria ali para os pacientes míopes, a gente tem um limite de aplanamento de até 34 dioptrias. Essa informação é o que o CBO mais recente traz, a versão de 2023. O mais importante não é a ceratometria mínima limite, e sim a diferença de ceratometria, de onde a gente vai tirar o paciente para onde a gente vai colocar. Então, o paciente que já tem ali 39 dioptrias de K, a gente não pode colocar ele ali com menos de 34, que vai ser uma diferença muito grande. Paciente 45 dioptrias para 35 dioptrias é uma diferença maior ainda. A gente não pode realizar esse tipo de cirurgia, porque a aberração esférica positiva induzida vai ser muito alta. Bom, a cada uma dioptria corrigida na córnea, gera-se um aplanamento de 0,8 dioptrias em média, e, portanto, a ceratometria pós-operatória para a gente calcular vai ser a ceratometria pré-operatória menos quantidade de dioptrias abladas vezes 0,8. Os limites da paquimetria desse paciente para a cirurgia miópica. O leito residual do LASIK, a gente considera ali 250, 300 micra. O mais importante, na verdade, é considerar o percentual de tecido ablado, que eu vou falar um pouco mais adiante. O limite do leito residual do PRK, nas referências mais antigas, 400 a 450 micras. Na última edição do CBO, ele já traz 250 até 300 micras como sendo aceitável. A cada uma dioptria que a gente corrige na córnea, consome em média 12 a 15 micras de tecido. E a ablação da miopia, como a gente já sabe, é uma ablação central. Eu trouxe aqui à direita algumas imagens só para ilustrar esse perfil de ablação. Bom, falar um pouco dos limites da hipermetropia. Falando sobre a ceratometria. Então, o limite de encurvamento é até 50 dioptrias. Isso também mudou na última edição. Era considerado 48, 49. Agora já é aceitável até 50. Lembrando que isso vai gerar uma aberração esférica negativa, no caso da ablação hipermetrópica. Aqui muda um pouquinho em relação a cada dioptria corrigida, que o encurvamento não vai ser 0,8, vai ser uma dioptria. Então, vai ser 1 para 1. Portanto, a ceratometria pós-operatória vai ser o K pré-operatório mais a dioptria vezes 1. É importante a gente identificar também no perfil de ablação da hipermetropia que, além da zona ótica, é feita também a zona de transição, para diminuir um pouquinho essa diferença da córnea tratada para a córnea que não recebeu o tratamento. Os limites da paquimetria. A gente tem que o limite de leito residual, tanto para o LASIK como para o PRK, é muito parecido com o da miopia. Então, ali 250, 300 micra, com essa observação que do PRK, as referências mais antigas traziam 400 a 450. A cada uma dioptria corrigida, a gente consome a mesma coisa, 12 a 15 micras de tecido, e a ablação da hipermetropia, ela é periférica, com a maior zona ótica e com a zona de transição que eu já expliquei. Eu trouxe essa tabelinha mais para ilustrar, mas é uma tabela antiga, como eu deixei escrito ali em cima. É do CBO de 2013 e 14. A edição de 2023 já não traz mais essa tabela. Mas é interessante para a gente ter um pouquinho de noção. É uma tabela que fala de
várias técnicas de cirurgia refrativa, então PRK, LASEK, PRK com mitomicina, LASIK e lentes fásicas. E essa cruzinha indica o risco leve, moderado ou alto para desenvolver ectasia pós-cirurgia. Então, a gente consegue se basear mais ou menos por ela na miopia, na miopia e na hipermetropia, para definir qual técnica cirúrgica a gente vai utilizar. Na referência atual, ele não traz essa tabela, ele traz que na hipermetropia a gente tem que considerar a LASIK e a gente tem que calcular o PTA, que é o mais importante. E na miopia, a gente vai usar todos os outros dados, mas não é engessado com essa tabela. Eu trouxe aqui um pouco falando sobre o LASIK, critérios de Handelman mais PTA. É o que a gente conversa muito na discussão dos casos da quinta-feira. O Dr. Reinaldo sempre reforça isso. Então, a gente já está bem familiarizado com essa parte de cima do Handelman. E o PTA eu trouxe aqui como ele é calculado também, que ele é bem importante para o LASIK. Ele é a espessura do flap mais a profundidade de ablação dividido pela espessura central da córnea. Até 0,4 ou abaixo disso, que seria 40% ou menos, você tem um risco mais baixo de desenvolver ectasia pós-LASIK. Lembrando que o PTA não foi feito para PRK e nem o Handelman. Tudo que a gente faz de comparativo é só especulação, não tem nenhum estudo que comprove essa eficácia, tá? Se a gente quiser aumentar um pouquinho mais a sensibilidade, alguns cirurgiões fazem isso e pode ser feito. A gente troca ali o denominador de espessura central da córnea pelo ponto mais fino da córnea. E aí a gente vê se passa ali dos 40% ou não. Eu tirei essa tabelinha aqui de um artigo do Gatinel que eu achei bem interessante. Ele colocando meio que um sumário, um resumão das técnicas cirúrgicas que a gente tem atualmente e qual que seria a indicação dela. Então, aqui, para miopia, hipermetropia e astigmatismo. Cirurgias refrativas na córnea. O que é que a gente tem hoje em dia? LASIK, PRK, LASEK, SMILE e SMILE para hipermetropia, que ainda está em estudo. O SMILE para miopia já está sendo bem utilizado, para hipermetropia ainda está em estudo. Aí ele traz na outra coluna falando da presbiopia, como que a gente pode associar esse tratamento refrativo. Então, a gente pode fazer uma monovisão, a gente pode tentar um tratamento multifocal, de perfil multifocal, que aí tem o presbi-LASIK, entre algumas outras técnicas. Pode colocar uma lente EDOF, ou fazer um blended vision. E na técnica de SMILE também, a gente pode tentar fazer o SMILE que você coloca a lentícula ao invés de retirar, e aí tenta corrigir um pouco da presbiopia, também em estudo. Aqui mais para baixo, na linha de baixo, ele fala dos implantes intracornianos, aí a gente tem os anéis, basicamente, e intraocular a gente teria as lentes fásicas ou mesmo a facorefrativa. Bom, eu trouxe aqui duas novidades que não são mais tão novas assim para a gente, mas que eu achei interessante, ainda mais tratando de alta metropia. A primeira é o anel HM, que seria o anel High Myopia. Ele, como característica, ele é de 320 graus de arco, um diâmetro de 5,7, que é maior do que o que a gente está acostumado a utilizar para correção de ceratocônica, de 5 milímetros, a espessura de 400 micra. O formato dele também é diferente, ele é fusiforme, contrário do formato mais piramidal do anel de Ferrara convencional. Ele corrige ali miopias moderadas, de 3 a 5 dioptrias, e astigmatismos até 3,5 dioptria. Ele tem uma zona ótica maior do que os anéis convencionais, o que facilita para a gente fazer uma ablação de superfície depois da implantação do anel. Então, uma aplicação dele, ele pode ser complementado com a fotoablação, com o PRK, ele é seguro, reversível, estável, não envolve o eixo visual, então a gente não mexe ali no centro da visão, que é excelente para o paciente, e ele oferta uma opção para pacientes com altas ametropias que inviabilizam a correção total com laser. Aí eu trouxe até um casinho aqui do Sandro Coscarelli para a gente poder ilustrar isso aqui. Bom, esse paciente aqui, vamos começar por essa tabela da direita, da topografia. É um paciente que tinha menos 7,5 de refração no olho direito, com menos meio de astigmatismo a 10, e no olho esquerdo, menos 8, com menos meio a 170. Foi feito o implante do anel HM. Essa
refração caiu para -3, menos 1,75 a 20, menos 3,5, menos 1,5 a 30. Então, a gente teve uma correção de 4 dioptrias, 4 dioptrias e meia, mais ou menos, em cada olho. Depois disso, foi feito um PRK nesse paciente, teve que ablar muito menos tecido, então a gente economiza tecido com essa técnica de associação. Esse paciente ficou com residual ali de mais meio no final. O que eu achei interessante do artigo dele é um estudo que ainda está em andamento. Ele falou que quer fazer ali um acompanhamento de pelo menos 2 anos, foram 42 pacientes, se eu não me engano, 26 olhos. E ele já percebeu que, primeiro, tem que esperar pelo menos 6 meses para a gente ter 6 meses do implante do anel, para a gente ter uma estabilidade corneana, uma estabilidade refracional, e que no momento da ablação, geralmente tem que se fazer uma hipocorreção, porque essa córnea tende ainda a planar um pouquinho mais depois da aplicação do laser. Essa foto aqui da esquerda é um ACT de segmento anterior. Na foto A gente pode ver que o anel já está implantado, mas não tinha sido feita a ablação, está com 295 micras essa córnea, acima do anel. Na B, já foi feita a ablação do PRK, então foi ablada aí somente 3 micras, bem pouquinho, tem bastante tecido ainda. Uma outra técnica que eu achei interessante, que é novidade também ainda em estudo, seria o like ou S-like, que seria o lentículo intraestromal keratoplasty. O que seria isso? É a técnica do Smile, só que reversa. Como o Smile vem crescendo no mundo todo com o uso do VisuMax, né, das eyes, que é o laser das eyes que realiza o Smile, várias lentículas de pacientes estão podendo ser armazenadas, estão sendo geradas e armazenadas. Com isso, os cirurgiões refrativos, os cirurgiões corneólogos, estão tentando dar uma finalidade a essas lentículas. Uma dessas finalidades seria, em um paciente hipermétrope, fazer um bolsão no estroma posterior, estroma médio, com o fento LASIK, ou com o fento, desculpa, e fazer o implante dessa lentícula. Ainda está em estudo, os resultados ainda refracionais ainda não são muito certos, assim, é muito difícil a gente conseguir acertar o tanto de estroma que tem que ser colocado para poder corrigir aquela ametropia. Mas é uma possibilidade. Uma outra utilização também, que aí eu achei bem interessante, para aqueles pacientes que precisam ser criada uma estabilidade do ceratocone. E eles estão vendo que dá para fazer um reforço lamelar com essa lentícula. Bom, além das técnicas corneanas, que é o nosso foco da aula, existem as técnicas não corneanas. A gente ainda vai ter aula de lente fásica, de faco-refrativa. Então, eu deixei aqui mais para poder ilustrar. Aqui é uma lente que é bem interessante, que ela tem um pinhole associado. Os Trindade estavam falando um pouco sobre ela no último SBO, e já existem estudos também. Lembrando que a faco-refrativa no Brasil é a partir de 55 anos e é autorizada em pacientes que tenham mais de 1,5 de hipermetropia ou miopia, tá? Então, antes disso, não é autorizada a faco-refrativa, só se for faco convencional. Nessa foto aqui do meio de OCT de segmento anterior, a gente pode ver que é um paciente pseudofásico, um alio no saco, e um pigback com um alio no sulco, para poder complementar. Foi um resultado refrativo aí meio inesperado, eles tiveram que corrigir. E a foto da direita é um alio de câmara anterior, aí fixada na íris. Bom, índices e parâmetros são extremamente úteis, mas não substituem a avaliação minuciosa da face anterior da córnea. Não tem um único índice capaz de cessar as incertezas. Todos os índices devem ser utilizados em conjunto como coadjuvantes no raciocínio e planejamento cirúrgicos. As altas ametropias, em geral, necessitam de procedimentos combinados corneanos ou procedimentos intraoculares, como eu falei, faco refrativo ou lentes fásicas. E, por fim, aqueles pacientes com altas ametropias, eles têm que ter as expectativas alinhadas com o procedimento escolhido, a fim de mitigar frustrações. E essa última frase que eu acho que é a mais importante, ela também é trazida no CBO. Aquele paciente que tem ali -12, -15 de miopia, a gente tem que falar para ele, ó, as possibilidades são essas, mas tem as limitações. A gente não pode garantir que esse paciente vai ficar 100% livre dos óculos com uma metropia assim tão alta. Principalmente os hipermétropes, a gente tem que tomar um cuidado também, porque a gente sabe que, mesmo fazendo o LASIK, altas hipermetropias tendem a retomar um pouquinho depois da cirurgia, aquele epitélio ali, ele vai se reorganizando
e ele vai crescendo nas partes onde foi mais ablado. Então, ele acaba reconstituindo um pouco daquele tecido e voltando um pouquinho da hipermetropia. O paciente tem que estar ciente disso também. Essas foram as minhas referências para a aula de hoje. Quem quiser os artigos é só entrar em contato comigo. É isso. Muito bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Sim. O microfone está ligado. Eu acho que o Cláudio Cury também está presente na sala, não está? Está aqui. Ô, Cláudio, liga o microfone aí para nós. Muito bem, pessoal. Apesar de eu estar no carro, eu também vou tentar ligar minha câmera aqui e vou passar aqui para a página onde a gente se vê mutuamente, né? Todo mundo. Cláudio, comentários. Seguindo aí o protocolo nossos chefes. Boa noite, pessoal. Salinas, parabéns aí, viu? Obrigado. Sucinta apresentação, completa. Eu só fiquei na dúvida, e se você tiver isso aí, porque me chamou a atenção, não sei, eu posso ter perdido. Quais são as altas ametropias? A partir de quanto na miopia e a partir de quanto na hipermetropia? Ô, Um daqueles colocação, quadrinhos, um já daqueles eliminou a quadrinhos pergunta lá. minha. A gente está raciocinando, está conectado. Mas é porque eu senti falta disso, para a gente ter Uhum. parâmetro. Então, assim, eu já vi muita gente falando que o paciente tem uma alta miopia. Quanto é que é? É a Menos partir de 3, C. menos 4. Falo assim, isso não é alta miopia. Isso. A alta miopia é a partir de 6. Uhum. A E o partir. resto? E o resto? O que Bom, é Pois uma é. alta hipermetropia? O que é um alto astigmatismo? alta hipermetropia também considerada a partir de 6, 5, 6. O alto astigmatismo ali a partir de 4, 5. Pois Alguém é. mais tem alguma colocação a respeito disso? Da turma toda? Eu Não? acho, eu vou falar assim, percepção, tá? A 4, hipermetropia acima de 4, para mim, já é alta e já complica muito a vida do paciente. Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre isso? Então, Cláudio, continua com seus Pois é. comentários. O astigmatismo é quanto, Rafa, que você falou? 4? 3 a 4. E o Tá. limite para a gente operar geralmente é 4 a 5, considerado. Acho que era até 6 que o doutor Arnaldo ia falar que corrigia, né? O laser. O Uma Aí é coisa é hipermetropia. capacidade, uma coisa é É, capacidade, outra coisa é o conceito técnico, teórico do que é alta ametropia. Ok, gente? Então, nós não estamos falando da capacidade de correção, não. Se eu botar lá no laser que eu quero corrigir menos 10, ele vai corrigir. E você ferrou com a córnea do paciente, mas não é isso, não. O conceito de alta miopia a partir de menos 6, autoastigmatismo 4 de cilindro, hipermetropia também 4 a 6, aí pode ter alguma divergência, ok? Se nós vamos corrigir isso com o laser, isso é outro assunto e vai depender de cada córnea, tá? Lembrando que quanto mais alta a ametropia, mais aberração de alta ordem eu vou produzir naquela córnea, sim. porque eu vou ablar mais tecido. Uhum. A gente não pode esquecer que, de uma certa maneira, você está produzindo um dano. É um dano programado, mas é um dano. Se esse dano for além da conta, ele é nocivo também, Aí tá? você se dana. Você se dana quando você faz um dano. Muito bem. Eu acho interessante uma coisa que a gente sempre coloca aqui, que é o teste de sensibilidade ao contraste. E aí eu tenho é um meia-culpa. Eu acho muito bacana e faço muito pouco. E eu acho que a gente faz muito pouco. A gente passa por cima do teste de sensibilidade ao contraste. E o motivo é muito simples. Não é que a gente não tem conhecimento, não. Porque
Eu acho que não deve ter um grupo que fale mais de teste de sensibilidade ao contraste do que esse grupo nosso. Porque nós temos o doutor Reinaldo, que é um expoente nisso, fez tese disso, então, e corrobora muito isso. Mas nós não temos o aparelho. Sim. O acesso é um pouco limitado, mas não é impossível. Então, fica aqui uma coisa que todos nós deveremos fazer, talvez, já que nós temos dois chefes que têm o aparelho, então a gente pode usar o deles, pode pedir os exames na clínica, no consultório deles. Não esquecer. Não estou dizendo que são os únicos, mas é os que eu conheço. Então, em altas ametropias, o teste de sensibilidade ao contraste pode ser fator preponderante na decisão de operar ou não. Sim. Consumo de tecido depende dos aparelhos, depende da tecnologia. Então, alguns aparelhos podem consumir mais ou menos. Então, na apresentação, nós estamos falando de 13 a 15 micra. Tem gente que faz conta com 17, tem gente que faz conta com 20. Então, dependendo do nível de segurança que você quer ter para a sua vida, você vai fazer com 20. Consome 20. Então, talvez você vai ter limites mais inferiores para operar. Se você considerar que consome só 13, você vai ter limites mais corajosos para perseguir na correção. Muito importante, óbvio, né, conversar sempre com o paciente, porque não quer dizer que um paciente de menos 10, menos 15, você não possa fazer uma correção se a córnea assim permitir. Você só não vai corrigir tudo na córnea. E às vezes o paciente vai ficar muito feliz. Muito feliz. Sair de uma miopia de 15 para uma de 5, de 3, 4. Só quem é míope deve saber o que seria isso, né? Falando um pouquinho aí dos anéis HM primeiro. Eu acho que é promissor, precisa de avançar nos estudos de longo prazo, né, nos resultados de longo prazo, porque nós não sabemos ainda da alteração fisiológica que esses anéis, que são muito espessos, nós estamos falando de 400 micra, podem produzir na córnea ao longo do tempo. Então, não é que eu estou falando contra, eu estou só colocando para a gente raciocinar o que pode acontecer. E, às vezes, é o que tem para o momento. A gente pode lembrar muito do que os nossos chefes aí, doutor Reinaldo, doutor Arnaldo, já passaram nas fases de início da cirurgia refrativa. Então, você imagina hoje, imagina na década de 90, 80, você fazer um corte na córnea, as cirurgias de RK. Era ótimo, lindo, maravilhoso, todo mundo ficava feliz, era o que tinha e era o certo. Hoje não se faz mais. Então, só muito cuidado, muita parcimônia naquilo que você vai propor para o seu paciente, né? Eu acho que então tem ainda pouco segmento nesse aspecto. Fazer o PRK realmente legal, que você consome menos tecido, porque você aplana a córnea. Lembrando que o anel HM não é uma novidade. O Paulo Ferrara começou os estudos dele querendo resolver miopia. E como foi difícil avançar na questão da miopia, teve-se a solução, a saída foi o ceratocone, que antigamente, na década de 90, que foi quando foi feito o estudo dele, eles iam direto para transplante. Né? Ao menor problema, eles acabavam fazendo o transplante. Então, foi por isso. Então, não é novidade. Os fabricantes nacionais, ambos têm esse tipo de anel. Então, são anéis de arco aproximado de 6 milímetros, de 300
320 a 330, se não me falha a memória, com alguma alteração nisso aí, e que o conceito básico desses anéis de 6 milímetros, zona ótica de 6 milímetros, era para tratar o astigmatismo. Então, eles corrigem muito bem os astigmatismos mais altos com a miopia menor ou até mesmo com hipermetropia. Mas são poucos no Brasil que têm experiência suficiente com os anéis de 6. No Tá? mundo são poucos, né? Aqui no Brasil que a gente ainda está tentando. Pois é, se no Brasil é pouco, no mundo é menos ainda. Porque o Brasil é um país que o anel é muito utilizado, e eu participo de um grupo de ceratocone americano, que tem gente de todo mundo, mas a origem é americana, e eles proscrevem, o anel é proscrito, eles não falam de anel. Dizem que não presta, não serve, não resolve. Bom, esse é um outro tema, um outro assunto, né? A foto do anel que você mostrou, muito cuidado com um pequeno detalhe. Você mostrou a espessura antes e depois em cima do anel. Uhum. Não foi ali que foi feito o PRK. A ablação é na zona central, não é verdade? Ok, é só um detalhe, porque amanhã ou depois, né, a gente está apresentando nos congressos, vocês estão apresentando nos congressos, Uhum. e não deixar ponta solta. Com certeza. E eu queria confirmar com vocês também com relação a facorrefrativo. Para mim, a cirurgia que melhor corrige a alta-metropia é a facorrefrativa. Uhum. Ponto. Eu posso fazer numa paciente de 32 anos, que tem -13, que tem câmara rasa, córnea plana. Não posso. Não. E aí entra o meu ponto. Eu acho que a facorrefrativa não contempla, confirmem isso para mim, por favor, quem puder, não contempla miopia. Contempla. Se Foi você uma está me discussão. afirmando, É porque eu vou acreditar. eu voltei do CBO esse final de semana. Na aula inaugural, foi justamente o presidente do CBO que foi um dos participantes da elaboração lá do CFM da faco refrativa, né, da portaria, e contempla. A hipermetropia tem o valor exato, que é mais 1,5, ou a partir disso. E o paciente, a partir de 55 anos, com qualquer miopia, ele pode entrar na faco refrativa também. Ok, depois a gente olha a regra, mas eu não me lembrava disso, então eu vou acreditar e vou, né, ter mais pacientes para operar, porque eu não tinha essa informação como correta, como certa. A gente Mas fala eram muito da esses os meus. hipermetropia, né? E aí não fala da miopia. Eu também não sabia, não tinha certeza, não. Aí quando eu vi ele falando e ele botou a portaria lá no slide, eu falei, então tá bom. Não, legal, ótimo. Então seriam essas minhas considerações, e aí eu deixo aí para o doutor Lucas ou para alguém que quiser também fazer alguma outra observação. Muito bem, pessoal. Antes de eu entrar nas minhas considerações, vamos ver se alguém tem algumas perguntas a fazer sobre a apresentação do Rafael. Alguém tem alguma manifestação a quer fazer aí? A hora é agora. Eu Ninguém? queria perguntar só numa regrinha que Muito bem. colocou Então, no slide. fazendo isso, vamos só fazer o seguinte. Nós estamos com poucos participantes hoje. Eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês, porque eu, sinceramente, não consigo nem lembrar direito do rosto de vocês, já que a convivência está só virtual, né? Vocês não aparecem na ocular laser para acompanhar o que eu faço lá. Então, eu quero ver o rosto de vocês para a gente se familiarizar mais com vocês. Vamos lá. Ô, Lucas, eu acho que a Ana até queria fazer uma pergunta aí. Então, Eu queria pode fazer uma fazer. pergunta. No slide que o Rafa colocou, nesse de miopia, ele falou da ceratometria pós-operatória. Uhum. Isso eu não conhecia essa regrinha, não. Isso aí eles falaram pelo CBO mesmo, Rafa? Que o Pelo o CBO. doutor Reinaldo, sim.
ele fala muito, frisa muito com a gente para tomar cuidado quando a gente for fazer o cálculo, justamente para não fazer. Ele fala muito da ceratometria antes e o pós, porque justamente quando você corrige muito, você pode gerar as aberrações, né, esféricas. É essa regrinha que eu não conhecia, que eu ia te perguntar se é recente. Não, o mais importante é justamente essa diferença do pré e do pós da ceratometria, o que vai gerar mais aberração esférica para o paciente. Mas o limite inferior que tem nos TBO, na última edição, é 34 dioptrias de aplanamento. Certo, beleza. Muito obrigada. Ô, Ana, sobre essa regra aí, eu acho que ela é mais teórica, sabe? Porque na minha aula de correção na hipermetropia, eu coloquei também, e o doutor Reinaldo, ele não concorda muito, não. Ele Eu fala, lembro que você colocou. é, Você tinha falado mais ou menos cada um, ele falou que não existia ele isso. fala que na prática não dá para confiar muito, acho que é mais experiência. Eu tenho um aplicativo que simula a correção e dá a ceratometria e dá a dioptria também, de acordo com cada laser. Aí se a gente colocar o EX500, ele dá lá a ceratometria e quanto de tecido que consome. Pode. Compartilha com a gente esse aplicativo aí, Rafa. Manda Vou pra mandar, gente. eu achei que a gente já tinha mandado, eu vou mandar para você. É o Idea Refractive? Isso, esse mesmo. Muito legal ele. Vou mandar O aqui. Rafael Raad está aí, não? Eu tô Tá lá, aqui, mas tô entrando em casa. Por isso que eu não liguei a câmera, que eu tô atrasado. muito bem. Não, sem problema. Eu também estou no carro e estou com a câmera ligada. Não tem problema nenhum. Mas Eu deixa a quero câmera com ligada, você. Rádio. A não ser que você vá no banheiro, aí não. Pessoal, o negócio é o seguinte. Eu quero estar com a câmera ligada para vocês todos estarem olhando a câmera e eu quero ver as reações das fisionomias de vocês. Vou acender aqui a luz interna do carro para vocês me verem melhor. Então, assim, a aula é uma aula extremamente importante para quem realmente quer ser considerado cirurgião refrativo, né? O cirurgião refrativo raiz mesmo. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte, que foi comentado aí, né? O Cláudio mencionou muito bem, essa seria a minha primeira pergunta. O que seria considerado alta ametropia em cada um dos erros refracionais de baixa ordem? Então, já foi falado aí, algumas pessoas já tiveram a mesma resposta em relação à miopia, de -6, né? Mas uma pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte, eu sempre faço a pergunta no começo do curso, geralmente em reuniões presenciais na Ocular Laser, que vocês deveriam estar indo lá e não vão, e isso aí vai da decisão de cada um de vocês, que eu não vou ficar pegando a mãozinha mesmo. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte, o nome do nosso aparelho que usamos para fazer exame de refração, qual que é mesmo o nome dele? Microfones ligados, eu quero escutar a resposta de todo mundo. Qual que é o nome do aparelho? Greens. Eu não estou vendo o microfone do Rafael Raad ligado, o microfone do Rafael Oliveira ligado. Vocês têm que ligar o microfone que eu quero escutar a resposta de cada um de vocês. Qual é o nome do aparelho? Eu posso falar? Eu posso falar? Eu posso falar? Não, você fica quietinho aí para eu gostar de você, Cláudio. Qual é o nome do aparelho que tem exame de refração todo dia nos pacientes de vocês? Vocês estão ferrados, galera. Greens, como é que escreve essa palavra? Soletrem, já que nós não podemos escrever num quadro negro. Como é que escreve essa palavra? G-R-E-E-N-S. Só isso? Não está faltando nada? Antes do S? N. Falou, hein? Você falou, né? Entre o N e o S, não está faltando nada? Então, eu tento sempre começar com essa explicação para vocês, porque o que vocês respondem como nome do aparelho está errado. Tá ok? O aparelho não se chama Greens. Quem é que teve esse nome? Quem é que teve o nome de Greens? Alguém sabe dizer? Posso falar? Posso falar? Posso falar?
Não, Cláudio, fica quietinho que eu gosto de você, Cláudio. Então, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu juro que não deve ser perto de mim que está tendo essa buzina, mas se for perto de alguém, não tem problema. Eu pedi para o microfone de vocês ficarem ligados. Vocês estão no mês de setembro, o ano está quase acabando, né? E vocês, oftalmologistas formados com o título de especialista ou não pelo CBO, porque título especialista, se tem ou não, para mim isso não faz muita diferença, vocês ainda não sabem o nome correto do aparelho que vocês usam todo dia para fazer exame de refração. Ok? Greens não se escreve com G-R-E-E-N-I-S. O nome em inglês significa que teria que ter um apóstrofe logo depois do N, significando em inglês que o S é o sufixo adjetivo referente que aquele equipamento pertence ao senhor Green e não ao Greens. Então, quem deu o nome ao aparelho não foi uma pessoa, foram dois irmãos. Então, quando eu faço a pergunta e peço para vocês repetirem, falo assim, então tá, então agora vocês entenderam que o aparelho não chama Greens. Aí eu pergunto de novo, qual é o nome do aparelho? Aí vocês, fellows de refrativa de todos os anos. Então, isso não são vocês que não sabem a resposta. Todos os anos entram novos médicos que não sabem o nome do aparelho, que vocês usam todo dia. Aí vem me responder assim, entendi o que você quer dizer. Você quer dizer que o nome do aparelho é refrator de Green. Não, o nome do aparelho não é refrator de Green. O aparelho se chama foróptero. Então, se vocês não sabem o nome do aparelho até hoje, então entendam que a culpa não é de vocês, a culpa foi de todo preceptor que vocês acham que algum dia tiveram e que acham que ensinaram alguma coisa para vocês sobre refração. Tá bem? Então, eu quero dizer a vocês, né, porque vocês teriam escutado isso de mim na primeira semana do ano, se tivesse ido ao Ocular Laser, o Rafael Oliveira esteve presente lá uma vez no começo do ano. Nunca mais voltou, né? Porque talvez eu tenha a fama de ser muito duro, de exigir demais, mas vocês não estão entendendo o que o país está precisando de médico de verdade. O país está carente de médico que sabe o que está fazendo. Por isso eu sou assim com vocês. Porque a minha intenção é ver se vocês terminam o curso sabendo o mínimo necessário que vocês precisam saber. E ainda não sabem. Então, em um foróptero, que seja de Green, seja o foróptero da Bausch Lomb, seja qualquer fabricante, que no começo do equipamento, alguém sabe me dizer qual era o limite de astigmatismo que o equipamento chegava? Os primeiros 2,5. equipamentos. 2,5. Quem respondeu? Rafael Valente. Muito bem, Rafael. 2,5. O que você tinha que fazer para aumentar o poder deste foróptero, viu, gente? Colocar Foróptero. lente Vocês não vão adicional. esquecer isso nunca mais. Colocava lente de Ele vinha com a lente adicional. Caixinha. quanto? Qual o valor? Alguém sabe? Menos meio. Tem Tinha 2,5 também, se eu não me engano. acho que era menos meio, menos 2,5. 2,5 também tem. A resposta para o foróptero de antigamente, onde o cilindro ia até menos 2,5, a resposta é, esses forópteros tinham lentes acessórias de menos 2,5, então você duplicava o valor do foróptero e chegava até 5. Ou tinha uma outra lente acessória que tinha menos 5 dioptrias, no caso de cilindros negativos. Essas duas lentes acessórias vinham como acessório de todo o foróptero. Nos forópteros modernos, que chegam até 6 dioptrias, qual é o valor da lente acessória que vem nesses forópteros modernos, com o cilindro de 6? Acho que O não. meu veio sem lente acessória. Eu Desculpa, também eu não não tenho, não. entendi a resposta. Alguém sabe? Todo mundo falou junto, eu não entendi. Acho que não vem Alguém? lente acessória.
Não vem Você tudo acha isso, né? então, podem ter certeza, se você acha que não vem, vocês não sabem nem o equipamento que vocês estão comprando. Se vocês compram um foróptero de 6 de cilindro, esse foróptero é obrigatoriamente vendido com um par de lente de -2. Se vocês compram um foróptero novo e não tem a lente de -2, o vendedor que vendeu para vocês já passou a perna em vocês. Tá bem? Só para vocês se localizarem, que vocês estão já no 3º ano de formação de residência em oftalmologia, terminando um 4º ano em refrativa, e vocês não conhecem o equipamento que vocês têm que usar todo dia e assinar o nome de vocês com a receita de óculos. Até hoje. Então, quando eu falo isso no começo do ano, eu comparo o seguinte, é mesmo que eu tivesse com 4 ou 5 cardiologistas na minha frente, e o cardiologista não sabe que o nome do estetoscópio é estetoscópio, gente. Então, isso precisa mudar a partir de hoje, porque vocês precisam se tornar referência em cirurgia refrativa. Combinado? Se vocês entenderam o que eu falei, e se antigamente o foróptero ia até -2,5 de astigmatismo, vocês também precisam entender que esse astigmatismo de 2,5 já é muito alto. E mesmo esses forópteros antigos, eles já chegavam na miopia ou na hipermetropia em cerca de 18 ou até 19 dioptrias. Às vezes na miopia chega até 19, na hipermetropia chega um pouco menos. Ok? Os forópteros antigos já chegavam nisso. Os atuais, mecânicos, também chegam nessa média aí, 18, 19. Os forópteros eletrônicos de controle remoto vão chegar a uma correção maior ainda do que isso. Alguns chegam até 25 ou 26 dioptrias esféricas. Ok? Então, entendendo isso, por mais que alguém do grupo pode ter visto em alguma literatura e falar que astigmatismo alto é a partir de 4 graus, então eu vou discordar disso. Porque como eu trabalho, e a minha experiência de trabalho me diz que uma pessoa que tem mais do que 2,5 de astigmatismo já é altíssimo. Então, se vocês entenderem que o foróptero atual vai até 6, um paciente que tenha 3 graus de astigmatismo é equivalente a ele ter 9 dioptrias de miopia. Se vocês começarem a entender isso, vocês vão começar a entender, falar assim, realmente 9 graus de miopia é muita miopia mesmo. Então, 4 de astigmatismo é muito alto. Não é brincadeira, não é pouca coisa. Então, dito isso, vocês um dia, então, que começarem a ler as informações que o autorrefrator solta, quando um autorrefrator automatizado mede a curvatura da córnea, e eu tenho falado isso mesmo aqui nas aulas online, nas aulas virtuais, a falta de interpretação de médico oftalmologista que lê resultado de autorrefrator e não sabe confrontar com medida da córnea. E acha que está sabendo fazer receita de óculos. Acha, acredita, se engana piamente com isso. E estão prestando receita todo dia, assinando receita todo dia, e acham que um dia essa receita, essa refração, vai servir de base para fazer uma cirurgia refrativa bem programada. Não vai. A apresentação do Rafael tem alguns pontos a colocar. Não existe micras com S no plural. Pois é. Eu posso estar de carro, mas no começo da sua aula você falou micras algumas vezes e eu tenho que corrigir isso. Okay. Porque o singular é micron e o plural de micron é micra. Não existe S. Bom, então, eu falei micra todas as vezes, no meu slide não está escrito micras também não. Então, se eu tive essa impressão que eu estava de carro, com o motor ligado, trânsito, então eu tive uma falsa impressão. Eu também tive essa mesma impressão, Lucas. Pois é. Então, a palavra micras foi falado, é fato, e eu estou só falando só para corrigir. Não estou falando para debater, só para corrigir. Na apresentação, quando foi falado que uma cirurgia de miopia vai aplanar o centro, então a preocupação é não deixar o centro muito aplanado, né?
E depois, também, na hora que entrou na cirurgia para hipermetropia, foi mencionado, Rafael, que teria um tratamento para melhorar a zona de transição da córnea. Correto? Lembra do slide? Sim. Toda vez que um paciente está sendo operado de hipermetropia e que ele já está tendo a sua córnea encurvada, ele já está aumentando a sua asfericidade. Ele está ficando com uma córnea cada vez mais asférica. E por esse motivo, não existe tratamento opcional, recurso opcional, para tratamento de zona de transição num paciente para tratamento de hipermetropia. Na época do Bausch Lomb, a gente tinha o laser da Bausch Lomb, o laser da Bausch Lomb tinha alguns tratamentos acessórios, personalizados. Então, você tinha lá tratamento para PRK, para LASIK, e você poderia pagar mais caro por isso. O paciente tinha que pagar um adicional lá para a utilização de um cartão. E aí você tinha alguns cartões. Eram 3 cartões. O primeiro cartão era o tratamento asférico. Um outro cartão era o tratamento tissue saving, para salvar, para poupar tecido. E um outro cartão era o tratamento chamado de tratamento personalizado, ou tratamento Zyoptics, que era o tratamento que a gente usava. Então, quando a gente fazia a aberrometria no Zywave, e essa aberrometria, então, media lá degradações, né, em graus assim, de 0,01 a 0,01, e você lançava a mão e falava assim, eu quero tratar uma miopia de menos 2,26 ou menos 2,38. Então, você lançava a mão do cartão Zyoptics. O cartão asférico, que foi o primeiro que eu mencionei, ele só funcionava para o paciente que tinha miopia. Então, quando você causa o aplanamento do centro da córnea, você cria um joelho na zona de transição. E é esse joelho que a gente quer melhorar. E é aí que existe tratamento para melhoria de zona de transição. Então, não existe tratamento de correção de zona de transição em hipermetropia, porque você já está hablando na periferia. Então, o tratamento, e hoje nos aparelhos mais novos, eles já incorporaram essas tecnologias. Os aparelhos já estão sendo todos poupadores de tecido, porque eles aumentaram a frequência do laser, e essa frequência maior já faz um consumo de tecido menor ocorrer. Os tratamentos de todas as plataformas, pode ser do Amaris, pode ser do Nossa X500, ou seja, o modo deles suplantarem o domínio que a Bausch Lomb tinha na época foi lançar equipamentos que já não cobravam mais esses tratamentos acessórios, já estaria incorporado nos tratamentos que os pacientes estão pagando. Então, por isso que hoje o tratamento de miopia é feito e ele já tem lá uma melhoria da zona de transição para que não fique muito abrupto o aplanamento central para a periferia da córnea normal do paciente. Por isso que hoje não está sendo tão colocado, selecionado, sendo apresentado isso, porque já está incorporado na máquina. Mas se vocês entenderem como era feito antes, vocês vão entender porque as máquinas hoje fazem isso. E aí, o resto da aula realmente está muito bem colocado. A apresentação dos anéis de alta miopia, que já foram falados, né? O anel HM, que tem a sua seção lateral fusiforme, esse anel já existia há muito tempo, antes do Ferrara querer colocá-lo como anel para tratamento de alta miopia. A Intax, que fabricava o primeiro anel intraestromal do mundo, fabricava um anel com secção hexagonal, na sua secção lateral, de 7 milímetros de diâmetro. Anel esse que não era capaz de tratar muita miopia, também tinha uma imprecisão, não tinha uma fidelidade para falar assim, eu quero tratar aquela miopia ali certinho. Então, não existia. E com a chegada do laser, com a chegada dos lasers, os X-Image lasers, que começaram a dar uma previsibilidade muito maior, mesmo que só tratando miopia no começo, a chegada do laser fez a Intax quebrar. A empresa americana faliu. E a empresa americana faliu exatamente na época que o Paulo Ferrara estava desenvolvendo com a Medifacus anéis
para tratamento de miopia, como o Cláudio mencionou. Quando a Intacs faliu, a Medifacus e o próprio Paulo Ferrara, que estavam fazendo implante em pacientes que estavam na fila de transplante, esses pacientes seriam transplantados de qualquer forma, se desse alguma coisa errada. Esses pacientes, todos com ceratocone, começaram a relatar grande melhora no aplanamento de suas córneas, a ponto de se questionar: a minha visão melhorou tanto, o que eu estou fazendo na fila de transplante? Então, essa foi a chave de mudança para que o anel de Ferrara pudesse ser, então, deslocado a sua função para tratamento de ceratocone. Aí, a Intacs americana volta no mercado e já volta com o desenho de anel de 6 milímetros de diâmetro, com a secção fusiforme, que é essa que tem aí hoje, tentando falar assim: então agora a Intacs, empresa americana, quer tentar atuar no mercado de ceratocone também, com um anel fusiforme de 6 milímetros, reduzindo a zona óptica para tentar ter mais eficiência para o aplanamento central. E é óbvio que isso, né, ou seja, se vocês não souberem da história, não conhecerem o que aconteceu, vocês não entendem por que a história se cruza novamente. Certas técnicas vão e voltam, melhoram a tecnologia, e aí a técnica volta com um poder maior, ou porque melhorou a tecnologia, ou porque melhorou o material, ou porque melhorou a própria técnica. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando de implante de lentícula, que foi retirada no laser das AIS, e essas lentículas positivas estão sendo guardadas, se não fosse advento do laser de frente segundo, não tinha como fabricar essas lentículas. Então, fabricar um bolso para implantar uma lentícula dessa, o nosso laser de frente segundo ocular laser faz esse bolso. Ele faz esse bolso há muito tempo. Para implantar o quê? Para implantar uma lentícula de tratamento de presbiopia. Já tiveram 2 no mercado. Já tiveram do Brasil, mas não vingaram, porque são muito caras, o paciente às vezes não tem dinheiro, mas as cirurgias já existiram. Eu já implantei uma Flexiview da Presbio, a empresa holandesa. Eu já implantei uma microlente dessa, lá na ocular laser, no nosso laser de frente segundo. Então, são coisas que já existiram com mais poder, ainda pode existir hoje, mas não está sendo mencionado, como tratamento até de presbiopia. Muito bem. Então, eu acho assim, essa aula de hoje, para voltar na pergunta que o Cláudio fez, o que é considerado alta miopia, eu acho que tem um certo senso comum em aceitar que acima de -6, o paciente é considerado alto míope. E se a gente não prestar atenção, que quando você virar e falar assim, então tá, eu vou propor o implante de uma lente fásca de câmara posterior, uma ICL, uma ICRIL, ou a lente que a Medifacus vai lançar, que chama intralente, e eu vou propor o implante para o paciente que tem -15. Ah, então agora eu tenho um paciente que tem -15 e a refração dele está estável. Quem falou que um paciente que tem miopia degenerativa vai realmente ter refração estável? Se a sua miopia é degenerativa, se o polo posterior está tendo estafiloma, está tendo um afinamento lá da esclera posterior. Então, muitas vezes, esse paciente não vai ter estabilidade refracional, mas ele pode se beneficiar de um implante de uma lente fáscica, porque a lente fáscica também é uma técnica reversível. Isso é o mais importante que você tem que ter em mente. Implante de anel é reversível, implante de lente fáscica é reversível, mas mudar a córnea não é. Então, se você falou que o CBO falou que esse ano o paciente que fizer cirurgia para hipermetropia, que ele pode chegar até 50 dioptrias, que é aceitável. Ah, bacana, é bom. Uma coisa é o que está no livro, outra coisa é o que vocês, como médicos, vão ter que arcar como consequência daquilo que vocês fizerem, achando que pelo livro você leu lá, fez contas, fez certinho. Então eu vou colocar para vocês assim. Então tá, o paciente para ser hipermétrope, ele teoricamente seria melhor se ele tivesse uma córnea mais plana, que a gente quer encurvar a córnea. E o míope o contrário, a gente quer um paciente com a córnea mais curva, que a gente quer aplanar essa córnea. Então se tem um paciente hipermétrope que tem 41 dioptrias na córnea, no K, né, no K básico, e vocês falam assim, eu posso chegar com esse paciente até 50.
significa que vocês vão fazer um tratamento de mais 9 graus de hipermetropia. E vocês vão fazer esse paciente chegar com 50. E se vocês acreditarem que esse paciente que fez o excimer laser de mais 9 vai ficar com a qualidade boa de visão, eu garanto a vocês que não vai. Mas vocês, lançando mão de dados que são apresentados em livros, são aceitos agora no CBO, vocês são levados a acreditar que isso dá certo. E não dará certo. Ok? Eu acredito que um paciente que tenha mais do que 4 graus de hipermetropia não deveria ser operado no plano corneano. E cirurgião refrativo é cirurgião que faz LASIK. Porque se for para falar que faz só PRK, para mim não é cirurgião refrativo. Ele é cirurgião de PRK. Então, para falar que é cirurgião refrativo, tem que saber fazer LASIK. Tem que dominar todas as técnicas de microcerátomo. Tem que dominar, saber escolher anel com o seu diâmetro, a curvatura da córnea, para fazer o flare da maneira correta. Tem que ser mestre em usar laser de fente segundo. Pois não? Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não? Tem que ser mestre em dominar o uso do laser de fente segundo. Porque o laser de fente segundo veio para ficar. Isso não tem o que mudar. Agora, foi mencionado, obviamente, o teste de sensibilidade ao contraste. Nós não fazemos o teste de sensibilidade ao contraste como rotina de propedêutica de todo paciente assim, assim, assado. Eu vou falar por que eu não faço. Se eu for fazer teste de sensibilidade ao contraste num paciente que é um bom candidato à cirurgia refrativa, é o candidato ideal, com certeza esse paciente tem uma ótima qualidade de sensibilidade ao contraste com os seus óculos. Ele tem. Porque a córnea dele é uma córnea normal. Se eu estou indo levar para a cirurgia, é porque a córnea dele é uma córnea de boa qualidade para ser submetida à cirurgia refrativa. Se eu fizer a cirurgia refrativa e depois da cirurgia de todo o paciente, eu falar assim, vou fazer o teste de sensibilidade de contraste em todo mundo que eu operar. É óbvio que a comparação do pré-operatório vai sempre ser melhor do que o pós-operatório. Eu vou ter resposta que uma cirurgia bem feita pode estar apresentando um teste de sensibilidade ao contraste dentro dos padrões de normalidade, porém, porque esse paciente não teve uma córnea muito alterada, porque nós respeitamos a córnea desse paciente, tá bem? Então, quando fala também que o CBO preconiza assim, não, você pode fazer a cirurgia e deixar o paciente com 34 dioptrias na curvatura da córnea dele. Algum de vocês aí sabe me dizer qual fabricante de lente de contato no Brasil fabrica em caixa de prova lente de contato de apoio corneano que começa com 34 dioptrias? Algum de vocês sabe dizer qual fabricante faz essa lente? Para se o paciente tiver problema, meu paciente deu problema, está com a visão ruim, vou testar a lente dele. Nossa, mas ele tem 34 dioptrias. Que fabricante que tem uma caixa de prova que começa com 34? Algum de vocês sabe dizer a resposta? Não conhecem. Então, para vocês falarem que vocês são cirurgiões refrativos, vocês tinham que estar se esmerando muito, mas é demais, em conhecer todas as lentes de contato de todos os fabricantes, saber qual é a curvatura onde começa tal modelo de tal fabricante, até qual curvatura que essa lente chega. Para vocês saberem, se der problema, como é que vocês vão resolver esse problema de uma cirurgia bem executada. A cirurgia pode ter sido muito bem executada, mas o resultado da córnea está ruim, a córnea chegou a 34 dioptrias, eu não conheço o paciente que naturalmente teve uma córnea de 34 dioptrias sem ter feito cirurgia. Eu já atendi um paciente na minha vida que, sem ter feito cirurgia nenhuma, ele tinha uma córnea de 37,5 dioptrias no seu K mais plano. Um paciente durante a minha vida. E eu perguntei, você nunca fez cirurgia? Não. Você nunca fez nenhum procedimentozinho a laser? Porque tem muito paciente que acha que cirurgia refrativa não é cirurgia, é um procedimento. Que o médico que atende na consulta vai falar, vamos ali naquela salinha ali, vou ali fazer um procedimento em você. Então, tem muito paciente, se vocês ainda não sabem disso, que não sabem que fizeram uma cirurgia. Na cabeça deles, eles fizeram um procedimento.
e o procedimento está dando ectasia. E eles acham que fizeram um pequeno procedimento. Tá, gente? Então, assim, o teste de sensibilidade em contraste, ele vai ser extremamente importante. Para quê? Para que se o paciente fez uma cirurgia em que a córnea dele ficou com uma curvatura muito oblada, chegando a 34, né? Esse paciente vai queixar de falta de qualidade de visão. Então, o que você tem que fazer? Você tem que mostrar para o paciente, com o exame, porque ele entende o exame, que a qualidade da visão dele está alterada, está comprometida, porque ele está com uma sensibilidade diminuída. Um novo procedimento na córnea, caso venha a ser proposto, é um procedimento para tentar minimizar essa alteração tão grande. Essa alteração num paciente que fez um aplanamento e que não fez um tratamento asférico em conjunto para diminuir a zona de transição, e isso não foi escolhido pelo médico cirurgião. Então, vocês ainda vão se deparar com pacientes que chegam com a córnea muito aplanada, com a centralização da zona óptica ruim, com uma zona óptica descentrada, e aí o paciente procura um cirurgião refrativo. Ou procura outro, porque o primeiro que fez não sabia o que estava fazendo. E esse segundo cirurgião refrativo tem que saber como que ele pode abordar, se ele deve ou não deve refazer outra cirurgia na córnea, e para isso serve o teste de sensibilidade ao contraste. Aí sim, é o exame que vai determinar o entendimento do paciente sobre essas questões da importância da visão dele. Tá bom, pessoal? Então, eu acho assim, vocês precisam saber mais o que vocês vão fazer no paciente de vocês, tá? Eu estou com uma paciente que está hoje em São Paulo, no departamento da Unifesp, no departamento da doutora Denise Freitas, que é a chefe do departamento. Ela fez um transplante de córnea de urgência hoje, porque ela teve uma microperfuração na córnea dela. Córnea que ela, em 2010, 2011, mais ou menos, ela foi operada de LASIK por outro médico, mais velho do que eu, com mais tempo de experiência profissional do que eu, e o Orbis scan dessa paciente é assustadoramente alterado. O médico fez um LASIK para tratar 7 graus de miopia nessa paciente. Ela aplanou a córnea dela de uma média de 44 dioptrias e foi parar lá mais ou menos com 38, 38,5. Começou a ectasiar. 3 anos depois, com a córnea já em ectasia, as córneas chegando em média a 52 dioptrias de K médio, foi proposto para essa paciente: vamos implantar um anel intraestromal para melhorar, para tratar a sua ectasia. Vamos operar o olho esquerdo primeiro. Implantar um anel no olho esquerdo dessa paciente. Essa paciente tinha 52 no K mínimo, com ectasia. E aí, após o implante de anel, essa paciente, ela ainda permaneceu com 7 graus e meio de miopia. Alguém consegue me explicar por quê? Microfones ligados. Por que, Ana Luísa? Ou pode ser porque talvez má planejamento do anel distorceu a córnea ou estava em progressão. Ela já estava em ectasia, então ela operou porque ela teve uma progressão do seu problema. Uhum. Eu vou repetir. Essa paciente, quando operou, ela tinha 7 graus de miopia. Ela operou, fez refrativo, fez LASIK. Depois, a córnea dela, quando ectasiou, foi para 52 dioptrias. Vou dar outra informação. A paciente, então, aceita mais ou menos 15 graus de miopia nesse olho que está com a curvatura de 52 dioptrias. O implante do anel deixou ela com 7 dioptrias de miopia ainda. Por quê? Miopia degenerativa. Não, Ceratocone posterior. não, Lente cone. não.
Alguém tem Colocação mais do anel alguma? errada. Não. Vou dar uma dica. Quem implantou o anel foi o Frederico Bicalho, referência, autor de livro. O Frederico Bicalho implantou o anel, bem implantado, na profundidade que estava. A paciente não fez a cirurgia do outro olho porque alegou o seguinte: o Frederico Bicalho não era o médico responsável da paciente. Ele foi o médico que foi chamado para resolver a iatrogenia dos 2 primeiros médicos. E aí, a paciente falou assim: eu não vou pôr anel nesse meu olho direito, porque eu continuo enxergando muito mal do meu olho esquerdo. Eu fiz a cirurgia do implante de anel, estou enxergando muito mal. Por que ela está enxergando mal? Esse é metocele. Não. Aberração, né? É claro que ela tem aberração, até aberrações enormes. Mudança da dioptria muito rápido? De 34 para Vocês 51. ainda não aprenderam a ter cabeça de cirurgião refrativo. Se tudo que nós estamos fazendo está mudando a configuração da córnea e a mudança dessa lente está mudando o grau do paciente, então vocês precisam raciocinar como cirurgiões refrativos. A paciente tinha 44 dioptrias no caminho da córnea dela. Ela foi operada e foi para 38,5. Ela tratou as 7 dioptrias de miopia que ela tinha. Ela deixou de ter 7 dioptrias na refração do olho. Não no tamanho do olho. O olho é um olho grande, é um olho alto míope. Ela deixou de ter as 7 graus de miopia. Quando ela ectasiou, ela foi parar em 52 dioptrias. Por isso, ela estava com 15 graus de miopia. Ela voltou a ter os 7 graus, quando ela voltou de 38,5, voltou para 44, na curvatura que ela tinha, ela voltou a ter os 7 graus de miopia dela. E ainda encurvou mais até chegar em 52 dioptrias. Quando fizeram a proposta do implante de anel, implantaram o anel com o propósito de quê? De tratar os 15 graus de miopia que ela estava tendo? É óbvio que não. É óbvio que o implante do anel era para falar o seguinte: vamos tentar trazer essa córnea de volta para uma curvatura normal, em torno de 44, 43 dioptrias. Se o implante de anel tinha esse propósito, é óbvio que a paciente iria ficar com 7 graus de miopia, que era a miopia natural dela. E isso não foi explicado para a paciente. Isso não foi previsto pelos cirurgiões refrativos que estavam conduzindo os erros consecutivos da vida dessa paciente. Médicos mais velhos do que eu, supostamente mestres em oftalmologia. Tá ok? Então essa paciente ficou com 7 graus de miopia no olho operado de anel. Na cabeça dela, ela falou assim: poxa, com 7 graus de miopia, não estou enxergando nada. É óbvio. Com 7 graus de miopia, a pessoa não enxerga 24 centos. Na cabeça dela, essa cirurgia de anel, de novo, não atendeu o meu problema. Eu não vou operar o olho direito. O olho direito dessa paciente se repete. Está com 52 dioptrias e meia, tem 15 graus de miopia e ela tem que usar um óculos para alta miopia. Fora o astigmatismo que ela tem também. E ela tem uma ectasia e de óculos, ela mal enxerga 20/60. Aí, porque ela enxerga 20/60 e ela é uma advogada, ela tem que enxergar muito bem, começa a adaptar lente de apoio escleral nessa paciente. Essa paciente vem usando lente há 6 anos. Em 6 anos. Nunca foi um médico que orientou como é que ela tinha que lavar, colocar e tirar essa lente. Sempre foi a contatóloga do serviço. Nunca teve um médico preguiçoso para ajudar essa paciente a usar a lente corretamente. Essa paciente me procurou há 1 mês atrás. Ela me ligou numa segunda-feira, eu falei com ela assim: não posso te atender hoje. Eu não estou no consultório. Depois de amanhã você vai. Mas você vai procurar um plantão de urgência. Porque você está me falando que você usa lente escleral, você está com o olho machucado, o olho está doendo. Eu quero que o médico do plantão pingue uma fluoresceína em você e tente fazer algum diagnóstico, se você tem falta de epitélio ou não, e o que pode estar acontecendo. Então, essa paciente vai no médico plantonista na segunda-feira. O médico plantonista já foi nosso fellow na cirurgia refrativa. Foi o médico que atendeu ela. Ele falou com ela assim:
a lesão que você está tendo pode ser característica de herpes. E não parece ser uma lesão provocada pelo contato, que a lente de contato estaria escarificando seu epitélio. Então, quando ela chegou na quarta-feira, tinha 2 dias que ela estava usando a ciclovir oral. Eu não vi nesse dia lesões dendríticas no epitélio. Não corou. Mas na quarta-feira eu bati o olho na lesão da paciente, lesão do olho esquerdo com anel implantado, e eu bati o olho e falei assim, ok, eu vou respeitar a hipótese diagnóstica do meu colega, eu vou dar mais 3 dias, porque em 5 dias essa paciente tinha que ter tratamento total de uma infecção por herpes. No dia que eu olhei pela primeira vez, eu falei com ela assim, para mim, isso parece uma infecção por acantameba. E vou te falar mais, paciente. Você, com seus anéis implantados, eu tenho que te dar uma notícia não muito boa. Eu estou vendo neovascularização ao redor dos anéis. Pergunto a vocês, quando vocês veem anel implantado com neovascularização, o que vocês fazem? Indicam o uso de colírio de corticoide? Indicam o uso de anti-inflamatório não hormonal? Indicam o uso de tacrolimus, que também tem efeito anti-inflamatório? Indicam o paciente fazer Avastin subconjuntival? Indicam fazer cauterização dos neovasos lá no limbo com laser de argon, tentando diminuir essa vascularização? O que vocês indicam? Quando vocês veem um anel que já tem neovaso chegando na extremidade do anel e contornando o anel, o que vocês mandam o paciente fazer? Microfones abertos. Quero ver a resposta de vocês. Qual o propósito que vocês têm para esse paciente? Explantar o anel. Desculpa, Rafael, repete. Explantar o anel. Explantar o anel. Alguém tem alguma outra sugestão? Ninguém? Não. Todo mundo concorda com o Rafael? Eu acho uma Porque boa opção. isso era para vocês estarem na ponta da língua já respondendo. Um anel que na lâmpada de fenda tem neovascularização chegando nos 2 segmentos, é mandatório explantar esse anel imediatamente. É no dia seguinte, não é na semana seguinte, não é daqui a 30 dias, não é usar colírio de tacrolimus, ou Avastin, ou losartano, ou qualquer novidade para tentar ver se melhor. É explantar o segmento de anel. É isso que um cirurgião refrativo tem que saber responder ao paciente. Essa paciente tirou o rosto da lâmpada de fenda e falou comigo assim, doutor Lucas, depois que eu desisti de acompanhar com o médico que me operou a refrativa, que me forneceu lente escleral por 6 anos, que falou comigo o seguinte, agora, essa lente que eu estou com ela, eu acabei de comprar essa lente. O médico falou que a minha lesão era causada pelo toque da lente. Me fez um novo teste, mandou eu comprar a lente nova. Quando eu fui receber a lente, eu ainda questionei. Doutor, o meu olho ainda está doendo. O meu olho ainda está machucado. Não é assim mesmo. É só você começar a usar a lente, que a lente nova não vai tocar no olho. Sequer foi incapaz de ver na lâmpada de fenda se existia toque de verdade ou não. Pingou fluorescina para ver se via toque ou não. Fez diagnóstico de orelhada. Essa paciente, depois que largou esse médico, o iatrogênico, passou por 5 oftalmologistas, querendo saber por que o meu olho está doendo, por que a minha visão está desse jeito. 5 oftalmologistas falaram, o seu anel está bom, porque ela perguntou para os 5, não, o seu anel está tudo bem. Essa lesão aí, isso deve ser a lente mesmo. O último médico, que foi o médico do plantão, nosso ex-fellow, ele falou, não, isso não é a lente que está tocando. Eu acho que isso é herpes. Ok. Ele não acertou o diagnóstico, pelo menos não falou para o paciente assim, não, isso é a lente escleral. Então, essa paciente, depois de 1 mês de tratamento, usando a biguanida, usando o Brolene que ela conseguiu importado, nessa semana, nessa sexta-feira para o sábado, ela foi no consultório e eu detectei uma microperfuração no centro da córnea que ela estava já tentando tratar. E aí eu falei com ela assim, olha, infelizmente, eu tenho que te dar uma má notícia e você vai ter que ir para São Paulo. Por que vai ter que voltar para São Paulo? Porque eu falei com ela.
olha, eu vou tratar você, o exame microbiológico foi feito, foi confirmado, o Fabrício Guglielmo foi lá no meu consultório, num sábado à noite, colher material, sábado não, desculpa, era segunda-feira, mas era 7h30 da noite. 7h30 da noite, colhendo material, para no dia seguinte confirmar a acanthameba, infestado de acanthameba. Essa paciente foi para São Paulo porque eu expliquei para ela. Ela falou comigo assim, como é que eu vou saber se o meu tratamento vai realmente exterminar a acanthameba? Olha, tem um aparelho que chama microscopia confocal que consegue fazer uma biópsia em vivo e ver o cisto na sua córnea com uma imagem. Esse equipamento só tem lá em São Paulo, no serviço Landital. Ela deu um jeito de entrar no serviço, conseguir fazer o exame que só é feito pelo SUS. O departamento assumiu ela, fez o exame, ficaram lá impressionados com tanto trofosito que eles acharam lá. E do sábado para cá, que eu fiz o diagnóstico da microperfuração, eu falei com ela assim, você tem um contato lá do pessoal da Denise Freitas. Não, eles vêm falar qualquer probleminha que eu posso ir lá. Então já pode ir para lá que você vai ter que fazer um transplante de urgência. Então é isso que eu espero de vocês, cirurgiões refrativos. Que vocês não façam as iatrogenias dessa paciente, que é uma advogada. Tá? Se eu fosse o marido dela, eu já estaria, se eu fosse médico, eu já estaria processando todos os colegas que erraram consecutivamente. Então, É aquela que eu vi eu também, não... Lu? Oi? É aquela paciente que eu vi também? É aquela paciente que você viu, Cláudio. Eu não consegui tratar a acanthameba dela. Eu acertei o diagnóstico, mas o tratamento falhou. Eu falhei com ela. Ela teve que fazer um transplante de urgência. Então, é isso que eu quero de vocês. Eu não quero pegar leve com vocês. Eu não quero passar a mão na cabecinha e falar que vocês estão sabendo tudo. Porque vocês precisam aprender muito ainda. Muito. Para um dia fazer uma cirurgia refrativa no paciente e não causar o que essa paciente está sofrendo. Essa é só um exemplo dos pepinos que eu tenho que resolver lá na Ocular Laser, quando eu estou lá fazendo exame. É muito pepino. Interessante também, né? Porque a gente acha que a acanthameba é só com lente gelatinosa, tá aí a prova que não é só com isso, tá com a lente escleral. Essa paciente nunca viu o vídeo institucional que a Medifatos tem um vídeo para ensinar o paciente como é que coloca, como é que segura, como é que limpa. Ela nunca viu o vídeo em 6 anos de uso de lente escleral. Agora, o médico que fez ectasia vender o 6º par no 6º ano consecutivo, isso ele quer vender. Então, o que essa paciente fez? Foi lá e fez o médico devolver o dinheiro da lente. Ele teve que devolver o dinheiro da lente porque ele viu que ele estava errado. Então, eu não quero causar trauma na memória de vocês. Eu quero que vocês estejam preparados para não ter que passar pela situação que eu estou passando com essa paciente. Que não fui eu que fiz a cagada do olho dela. E essa paciente é só mais uma. Se eu tivesse a oportunidade de contar para vocês pessoalmente lá no Ocular Laser, é para isso que vocês iriam lá, para ter discussões que aqui nessa aula online não dá tempo, porque senão fica muito tarde, né? Eu iria mostrar para vocês vários casos de pacientes que me acompanham até hoje e eu falo, eu não tenho mais o que fazer para você. Essa paciente está com neovascularização na córnea. Ela foi fazer um transplante de urgência porque a córnea perfurou. A chance da córnea dela ser rejeitada pela neovascularização é enorme. A chance dessa paciente ainda ficar cega desse olho é enorme. Então, não é porque ela foi para São Paulo fazer o transplante que eu estou feliz, não. Porque essa paciente ainda pode ficar cega desse olho. Então, vocês precisam entender mais o porquê da aula de quarta-feira e vocês deveriam acompanhar mais. O Reinaldo, o Arnaldo, eu sei que vocês vão lá, né? Mas, vou repetir, nós já estamos em setembro. Eu não vou ter tempo para mostrar para vocês tudo que eu poderia mostrar até o final do ano. Eu só acho que vocês deveriam estar indo lá. Essa é a minha opinião. Então, fica o convite para aqueles que estiverem disposição para me escutar falar, né? Porque eu vou continuar tendo a reputação de muito duro, de muito rígido, de ser o cara chato, que cobra de vocês, para que vocês saibam responder às perguntas que eu fiz aqui hoje nessa aula.
para que vocês saibam falar. O nome do aparelho é foróptero. Então, entendam que vocês ainda têm muita coisa para aprender. Falar que fez cirurgia, não, lá no meu fellow eu consegui fazer 3 PRK, fiz 2 LASIK, fiz 2 implantes de anel. Não, isso para mim não vale nada. Vocês precisam melhorar muito o fato de saber fazer exame de refração. Precisam saber muito acertar o astigmatismo que o paciente tem, de verdade. Mas precisam saber muito. Aí vem repetir, tá, pessoal? Não é nada pessoal contra nenhum de vocês presentes nessa aula. Todas as turmas anteriores têm o mesmo problema. Todos chegam com o mesmo tipo de problema. Está universal isso. E a população brasileira precisa de médicos melhor formados. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais para o Rafael sobre a aula dele? Eu queria só mostrar aqui, eu vou dividir a tela, é rápido. Vocês estão vendo aí minha tela? Sim. Então, Vocês sabem que isso é um anel? É o anel SG, estão chamando. Ele tem... Vocês conseguem ver aí o mouse? Sim. Então, Sim. ele tem uma seção mais interna, conectado com pontes, né? E uma seção mais externa. É um anel bem grande, é feito um túnel, mas é um túnel bem amplo. E esse anel, não sei se vocês conseguem ver, nessa porção aqui onde eu estou passando o mouse, ele tem uma curvatura. Então, a ideia de quem está desenvolvendo esse anel é que essa curvatura seja escolhida, então estão desenvolvendo os nomogramas, e não é fácil, não conseguiram ainda, para que você dê para aquela córnea onde foi implantado uma determinada curvatura, uma determinada dioptria. Então, podendo assim corrigir altas ametropias, né? Mais especificamente, estão pensando aí na miopia. Era só isso que eu queria mostrar para vocês também, que tem em estudo aí para sair. Muito bem, Cláudio. Enquanto eu estava expondo o caso da paciente, o marido da paciente acabou de me mandar uma mensagem, porque eles estão conversando comigo todos os dias. Sábado, domingo, estou conversando com eles. O marido acabou de me mandar mensagem agora. Minha esposa está subindo para o bloco cirúrgico agora. Previsão de cirurgia de 2 a 3 horas. Vai ter que fazer anestesia geral para fazer o transplante dela. Só para ilustrar o que eu mostrei para vocês verbalmente aqui, num carro, numa aula virtual, sem poder mostrar para vocês os exames, em papel, para vocês verem os exames e aprenderem o que é bom, o que é alterado, o que é suspeito, o que é o que em cirurgia refrativa. Porque se vocês não dominarem isso, não adianta ficar achando que vai chegar lá e apertar pedalzinho do laser, vai tirar o epitélio da córnea, vai fazer um flap bonitinho, isso não adianta. Tá, pessoal? Então, assim, entendam, eu falo assim porque eu ainda acredito que cada um de vocês pode tomar uma decisão de verdadeiramente falar assim, eu sou um cirurgião refrativo, de verdade, não é de faz de conta, não. Porque os pacientes estão precisando. Eu não vou atender todas essas complicações, elas não vão chegar todas em mim, mas aonde elas chegarem, se forem vocês, vocês têm que dar conta de resolver. Combinado? Ok. Então, pela hora, 8h55, está na hora da gente encerrar. Boa noite a todos. Boa semana. Valeu, tio.